Na maioria das vezes, as pessoas chamadas típicas têm dificuldades de entender como pensam e como são os sentimentos dos nossos irmãos, amigos e parentes que estão em uma condição especial, como, por exemplo, quem tem o TEA, o TEA, que é o transtorno do espectro autista. Hoje, no quadro Acessibilidade, a doutora Ana Peixoto irá entrevistar o nosso irmão Eduardo Castro. Olha que coisa interessante. O Eduardo faz parte desse grupo, ou seja, ele tem o transtorno do espectro autista e ele vai falar sobre os seus sentimentos. Vamos assistir. A paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Me chamo Ana Peixoto, faço parte do trabalho de acessibilidade da Ciência e Fé, do Ciência e Fé Médicos também. E hoje nós estamos aqui no programa Evangelho Eterno, no quadro de acessibilidade. E o nosso tema de hoje é sobre sentimentos e emoções nas pessoas com deficiência. Os nossos sentimentos e as nossas emoções, elas surgem diante de situações vivenciadas, dos nossos enfrentamentos e dos nossos desafios. Então nós temos a nossa alegria, tristeza, raiva, culpa, frustração, e não é diferente para as pessoas com deficiência. Eu gostaria de chamar aqui o nosso irmão Eduardo de Castro, que foi diagnosticado com TEA, transtorno do espectro autista de grau 1, na vida adulta já. Eu gostaria de me dirigir a você, Eduardo, de saber se essas emoções vocês vivenciam de outra forma. Há uma diferença nessas emoções que surgem diante dessas situações para as pessoas com deficiência? Sim. A diferença é que uma pessoa dita normal pela sociedade, ela é vista de forma diferente da pessoa que tem algum tipo de deficiência. Porque elas veem como se as pessoas com deficiência não tivessem sentimentos, não sentissem mágoa, não ficassem magoadas, chateadas, não tivessem memória, aí pode fazer o que quiser, que ela não vai nem lembrar, não vai reagir. Não vai ficar ressentida, não vai ficar chateada. Exatamente, como se fosse uma coisa, um robô que não tem sentimento. E é muito importante nós sabermos que as nossas emoções, toda a nossa fase do desenvolvimento emocional, ocorre de acordo com o nosso desenvolvimento físico. Ocorre por fases, por idade. Então nós temos a fase onde nós vamos construir a nossa identidade, a fase que nós vamos nos ver como pessoas, a fase que nós vamos ver o outro, a fase da construção da autoestima. E aí eu queria também novamente chamar o Eduardo para perguntar a ele se essas fases que nós estamos citando aqui, elas ocorrem em tempos diferentes para a pessoa com deficiência. O que você acha, Eduardo, na sua experiência, na sua vivência? Sim, na minha vivência, como eu descobri o TEA já na universidade, quando eu estava cursando o curso de Geografia na UFS, eu fui entender o passado. Aí eu percebi que esse desenvolvimento ele é diferente, porque uma das coisas que envolvem essa questão da deficiência não é que a pessoa é louca, é maluca, é porque uma das coisas é essa, ela tem um atraso no desenvolvimento. Então, o desenvolvimento ele é mais tardio. Quando eu tinha 18 anos, a minha idade mental não era de 18, era de menos. Então, automaticamente, as emoções são diferentes, a questão do juízo, da noção do tempo, noção das coisas, é diferente também. Então, é muito importante nós lembrarmos só apenas que existe esse tempo. É um tempo de amadurecimento. Não é um tempo certo, não é um tempo errado. É apenas o tempo da pessoa. E este tempo, ele sofre influência de alguns elementos. Vai depender do ambiente onde a pessoa está inserida, vai depender do aspecto genético, do apoio que essa pessoa recebe no ambiente familiar, no ambiente escolar. Então, e é outro grande elemento que contribui para o amadurecimento e que as pessoas
com deficiência vivam as suas emoções na sua plenitude são as barreiras, as oposições que elas enfrentam para ter as mesmas oportunidades do que as outras pessoas. Isso interfere de forma direta nesse processo de amadurecimento. E eu novamente gostaria de pedir a contribuição do Eduardo nessa fala de oportunidades, né? Oportunidades que às vezes são dadas de forma mais complexa para a pessoa com deficiência. Você teve essa experiência de ter um pouco mais de obstáculos para você chegar na realização dos seus projetos de vida, Eduardo? Sim, na minha infância, eu tive um pouco mais de dificuldade para estudar. Eu concluí os meus estudos um pouco acima da idade. E isso não foi uma coisa assim. Tive um certo prejuízo, mas outras pessoas poderiam ter um prejuízo maior. Eu consegui terminar o ensino fundamental, o ensino médio, o curso superior. Só que em uma fase, por exemplo, quando eu entrei na escola técnica, que hoje é o IFES, esses problemas aí emocionais, essas questões me atrapalharam um pouco. Então, impediram um pouco o desenvolvimento, tanto é que eu não me formei no IFES. Mas aí, quando eu entrei na UFES, a minha questão emocional, em geral, já estava mais equilibrada, já estava mais amadurecido, eu consegui lidar e consegui me formar tranquilamente. Os prejuízos em relação ao desenvolvimento emocional, que são causados, assim, às vezes, a raiva, a frustração, não saber lidar com essa frustração, é que pode gerar um aumento da ansiedade nas pessoas com deficiência, deixando claro que não é a deficiência que leva aos prejuízos no desenvolvimento, né, do amadurecimento, de como você vai lidar com essas emoções. Muitas vezes está no olhar, no juízo do outro e como ele repercute no seu desenvolvimento. Por isso que nós, como igreja, nós temos que o papel nosso é potencializar as emoções positivas. Porque existem as emoções positivas e negativas que são resposta daquele momento que nós estamos vivendo. Quando nós acolhemos, recebemos essas pessoas com deficiência, com amor e empatia, talvez a gente esteja seguindo os passos do nosso Senhor Jesus, né? No livro de Efésios, capítulo 5, no primeiro versículo, que fala que nós somos imitadores de Deus e andar com amor. O andar com amor é justamente isso, é acolher, é ter empatia, é estimular esses sentimentos positivos, é dar as oportunidades deles receberem a palavra como um dia nós recebemos, que modificou as nossas vidas. Então este é o nosso encontro aqui, o recado que nós queremos deixar para os nossos irmãos, nossos queridos ouvintes do Evangelho Eterno. A paz do Senhor Jesus a todos.